Bom dia, membros do canal. Estamos aqui mais uma vez para a promoção de um vídeo bem esclarecedor. Hoje chamei Charlene, uma nova amiga agora, que conhecemos hoje ao vivo, né? Estávamos conversando via WhatsApp. Ela vai explicar o que que ela faz, tudo, mas hoje ela vai me ensinar muita coisa. Então, eu quero que vocês também engajem nesse canal para aprenderem muito com ela também. Um bom dia, é com você, Charlene. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Bom dia, porque estamos gravando este vídeo pela manhã no feriado. Sim, a agenda tumultuada, mas nos permite alguns momentos como esse. E acho super importante aproveitar o canal, o engajamento, né, do canal, justamente para disseminar um pouco mais sobre o conhecimento e, claro, né, trazer mais gente aí de compartilhar essa paixão que tanto eu e o André temos por planejamento. Meu nome é Charlene, eu trabalho hoje na consultoria, mas eu venho aí com 18 anos em fábrica, então sou gestora de produção industrial, tenho um MBA em gestão empresarial, MBA em qualidade e produtividade, e agora um em excelência. Estou caminhando aqui no meu terceiro MBA, gosto bastante desse modelo que alinha a prática com a teoria. Eu passei, então, 18 anos, né, realmente em indústria. Cresci muito na indústria de embalagens plásticas, atendendo principalmente cosméticos, farmacêuticos. Tenho uma boa experiência aí no chão, realmente, cuidando de fábrica, dentro do PCP, organizando terceirizações, organizando todo esse mundo aí, esse plano de produção, plano de materiais, que sempre comentam bastante por aqui no canal. E depois disso eu fiz uma transição de carreira e entrei na consultoria. E foi uma transição de carreira muito bem-vinda. Hoje eu estou na Produtari, atuo principalmente em projetos de planejamento de produção e o meu principal foco é o S&OP, o planejamento de vendas e operações. A gente vai conversar um pouco sobre o S&OP hoje aqui, o André deu a liberdade de falar um pouco mais sobre ele e o quanto que ele é importante agora para os profissionais, o quanto estamos ouvindo e compartilhando sobre esse plano no momento. Vou trazer um pouco também sobre a experiência, porque, claro, dentro da consultoria, né, dentro da Produtari, você acaba passando por vários locais, o que te possibilita produzir várias coisas, o que é muito interessante no mundo da consultoria, principalmente para mim, que fiquei muito tempo em uma empresa produzindo plásticos, uma indústria do tipo A, onde entra geralmente o mesmo elemento, mas saem diversas possibilidades. Então, agora eu tenho aí um mundo de tintas, chuveiros, torneiras, guindastes, elevadores. É bastante interessante. Realmente bem interessante, né? Quando a gente migra para essa área de consultoria, a gente, né, entende que não é só aquele viés, né, que a gente está acostumado. Eu mesmo passei 15 anos numa empresa onde, na verdade, a gente tinha, como a gente conversou anteriormente, tinha 5 empresas em uma, né? Então a gente tinha, os processos eram bem distintos realmente, assim, e tínhamos que equilibrar, né, os processos, como as demandas e a capacidade deles eram bem distintas entre eles. Então a gente tinha que ter esse viés de ter uma fábrica que produzia placa, outra que, né, montava a bateria, outra que dava carga na bateria e outra que dava o acabamento da bateria, né? Então a gente tinha 4, 5 empresas em uma só e fazer todas as engrenagens, né, funcionarem para poder Sincronizar. sincronizar tudo isso aí para poder entregar o produto final. E agora, como você disse, na área de consultoria, você consegue enxergar, né, todos os vieses, né? Eu tive uma conversa até com um rapaz que é de usina de álcool, né, de álcool e açúcar. E eu comecei a perguntar algumas dificuldades que eu tinha, né, no ramo de programação. Daí ele falou: Não, André, a gente não tem isso, porque é um produto só. Então a gente vai moer cana e vai sair lá na frente. Se der um teor, vai sair açúcar, se der outro teor, vai sair álcool. É só isso. Então tá bom. Eu sei. Eu sei, pois é, mas a realidade dele é muito diferente do restante. Sim, Não é? Porque tem muita gente aí produzindo e entra algo muito diferente do que sai, e no meio do caminho ainda tem muitas discussões, né? Ainda tem muita coisa para se organizar no meio do caminho. sim. Na verdade, foi por isso que eu acabei me apaixonando tanto pelo SNOP, por entender que os planos dentro da organização eles precisam estar integrados.
E a grande sacada, a grande virada de chave disso é entender que a organização ela não é feita de departamentos. Ela precisa ser feita de alianças. Ela precisa integrar todos esses planos, porque todo mundo. Vamos lá, né, André? Hoje a gente acordou para gravar esse episódio para o canal. Nós vamos nos dedicar para isso. Ninguém acorda pensando, hoje eu vou trabalhar porque eu vou dar um jeito das coisas não acontecerem. Não é essa a ideia. Todo mundo acorda pensando, não, eu vou e eu vou dar o meu melhor e eu quero sim que essa organização cresça, eu quero crescer junto com ela. Porém, às vezes, esse melhor ele está tão centralizado, ele está só em um ponto da organização que ele não expande, então os resultados acabam não chegando, não acontecendo da mesma maneira. Por isso a importância de integrar, né? Entender que o melhor para um, o melhor para o outro levam ao melhor para toda a organização. A gente sempre conversa sobre isso, principalmente nas aulas da Produtária, falando, né? Olha, o perigo, o risco de ver o ótimo local e não ver o ótimo global. Então vamos ver o ótimo global. É realmente importante, até com viés de logística também, né? A gente muitas vezes, um determinado departamento produz além da expectativa. Nossa, tô bem pra caramba, a gente tinha que produzir 100 mil, produzimos 150. Falou, tá bom, mas onde que eu vou armazenar tudo isso agora? Né? Gerou um custo para a empresa de material, né, de compra, né, de material, de matéria-prima desnecessária, né? Então a gente está, tudo bem, eu estou, né, trabalhando dentro desse ciclo. E dentro de uma das atividades mais importantes, a programação, o planejamento deve ser seguido, né? Então, para que a gente consiga, né, equilibrar todos esses viés e os outros departamentos de apoio também conseguirem, né, ter uma otimização também, né? Um departamento produz muito, mas daí eu não tenho empilhadeira, por exemplo, para movimentar toda essa carga, já não vou conseguir trabalhar de forma otimizada. Exatamente. É o que eu sempre falo nas aulas, e claro, essa mudança, né, essa transição de carreira também me levou a ser professora, o que é algo sensacional. É Uhum. uma experiência nova, mas muito gratificante. É muito bacana pegar a turma e repassar esse conhecimento e absorver muito deles também, e entender aonde estão as dúvidas. Eu até brinco que o material ele é infinito, né? Porque você está sempre aperfeiçoando, sempre melhorando, sempre arredondando um pouco mais a linguagem para ter certeza que quem está lá te ouvindo, quem está lá dedicando o seu tempo para isso, realmente está absorvendo todo esse conhecimento. É muito bacana. E dentro das aulas, eu fico realmente com a parte de SNOP, eu falo muito com o SNOP, ele tem essa função de tradutor. Você interpreta a linguagem do mercado, que é a demanda, e a demanda geralmente ela é dada por um volume, um valor, mas você precisa interpretar ela para cada um dos setores dentro da organização. Então, o pessoal da logística, que vai cuidar do armazenamento, ele precisa interpretar aquela demanda em número de pallets. Assim como o pessoal de materiais precisa interpretar que aquele acréscimo de 10% no que tivemos no nosso orçamento se transforma em quais produtos aqui no final, quais fornecedores que eu preciso voltar e renegociar volumes, valores, quais fornecedores serão críticos. Então, esse desdobramento, esse cascateamento dos planos a partir de um plano estratégico que vai passar ali pelo SNOP nessa primeira parte do tático e desdobrar depois para toda a organização, ela precisa acontecer de uma maneira sadia, né? Entendendo que não é um cabo de guerra, é realmente uma relação ganha-ganha. Olha, assim como o comercial vai nos apontar a demanda, qual que é a sua necessidade, o que, que ele está percebendo no mercado, o que, que os índices econômicos traduzem para ele em relação ao que se espera da sua demanda para o longo prazo, ele internaliza essa informação com uma maior qualidade, logo os setores conseguem atuar nessa informação, o que lá na frente permite que realmente cumpra-se. Então, quando essa demanda chega, os planos eles estão organizados para sustentar o que se espera, para atender melhor o mercado. Então, é muito benéfico ao longo prazo e, é claro, né, é um processo cíclico. Ele irá se repetir todos os meses, geralmente em todos os meses. Algumas organizações trabalham com bimestres e trimestres, mas a prática geralmente é mensal. Então, como ele se repete ao longo dos meses, ele permite ajustes e adaptações.
Agora, essa gestão da mudança é muito mais rápida. A organização está preparada para rever os seus planos. Hoje a gente encontra muitas organizações que elas estão lá traçando um budget, um orçamento, um ano, um esperado para acontecer naquele ano. Porém, um ano, gente, é bastante tempo. Tem muitas interferências. O dólar cai, o dólar aumenta, o governo muda, tem várias interferências. Inclusive, tem as interferências culturais. O nosso padrão de consumidor, o padrão de consumidor de cada uma das organizações, ele acaba mudando, acaba trazendo outros requisitos para esse jogo, o que mostra que o seu produto precisa de uma adaptação. E isso também vai influenciar bastante na sua demanda. Então, é importante entender todos esses fatores de comportamento e entender que entre aquele orçamento anual e a programação, que é o fino do dia, nós precisamos de um intervalo de tempo para corrigir esses planos. Então, não dá para ficar simplesmente naquela visão de ano e programando o dia a dia. É porque quando a gente está tratando de orçamento, a gente está falando de grandes números, né? Grandes volumes e grandes valores. Em algum momento, nós precisamos desmembrar isso em famílias, em SKUs, em detalhe. Por quê? Porque lá na fábrica, lá no chão, o que realmente acontece é o componente, é a peça, é o produto final, é a unidade. Então, não dá simplesmente para desmembrar lá dos grandes números até essa unidade, sem passar por um processo que detalhe um pouco mais, que prepare um pouco mais a organização para isso. Sem falar que tem decisões, né, que a gente não consegue tomar no curto prazo. Ninguém monta e desmonta um terceiro turno do dia para a noite. Você precisa preparar, ter pessoal competente, treinado, organizado, precisa ter equipe de apoio, manutenção, refeitório, tudo funcionando. Essa decisão você não pode tomar ela no curtíssimo prazo, quando a carteira já está cheia. Você precisa tomar ela com um certo tempo, interpretar como que estará a demanda, como que está a minha capacidade. Eu já explorei bem a minha capacidade, eu já busquei melhorar a minha eficiência, já tenho esses resultados, eu preciso realmente de um terceiro turno ou não. Então, assim, esse equilíbrio, ele precisa de um tempo, de um espaço de tempo entre a tomada das decisões até a efetivação delas. Por isso a importância de olhar para o longo prazo. E essa ferramenta de olhar para o longo prazo dentro das indústrias é o SAP. Legal, conforme você foi falando, muita coisa foi passando na cabeça aqui, né? Estratégia, mudança de perfil de mercado mesmo, né? Nessa empresa aí. Eu vou acabar falando bastante dela porque é minha vivência, né? Tá muito ainda latente em mim ainda. Nós tivemos uma condição de alteração de perfil de cliente, né? Nós tínhamos um perfil que era de aftermarket, que é a segunda bateria do carro, né? Vem a montadora e depois sempre a segunda bateria se buscava a nossa. Então atendíamos um cliente classe C, D e E. Aí depois de um determinado momento passou a se focar no público A e B, e C muito pouco. Só que com todo esse problema que nós tivemos aí, pandemia, né, a capacidade econômica, né, das pessoas caiu bastante, nós tínhamos o produto C, D e E, perdão, A, B e C, mas a demanda era de produto C, D e E. E daí a gente não tinha mais o produto econômico dentro da fábrica para poder atender esse público que estava almejando. Naquele momento, as pessoas poderiam pagar só R$ 100 a bateria, né? O que estamos vivendo hoje, né, dentro da nossa economia, até dar uma alavancada novamente. Então, nós não tínhamos o produto para ofertar. Nós tínhamos a demanda, mas como nós mudamos o perfil de atendimento da empresa, né, profissionalizamos, melhoramos os padrões, os requisitos internos da fábrica, os padrões de qualidade se alavancaram, a gente deixou de ter esse produto, né, DI, e não tinha como ofertar. Daí a gente tinha bastante peça para ofertar, mas não o público que a gente precisava. Então, essa mudança, né, foi bem legal você colocar isso na mudança de econômica também reflete dentro dos planejamentos a longo prazo, né, como um ano. Um ano é muito tempo. Muita coisa muda, né, dentro disso para a gente poder manter um estoque muito alto dentro da empresa.
Exatamente, e exatamente é como o perfil do consumidor ele impactou nessas decisões. Uhum, Mas ele só foi impactar nessas decisões quando o estoque começou a sobrar. É um dos primeiros fatores dentro da consultoria, né, quando nós chegamos nos clientes e que a gente percebe que tem um descompasso, um descasamento entre esses planos, é a saúde do estoque. O quanto saudável o estoque está. Porque o estoque é um aporte financeiro. O estoque ele custa, né? Ele pesa no teu fluxo de caixa. Então, tomar a decisão de o que será estocado e qual volume será estocado é uma decisão muito importante. E ela não pode ficar simplesmente numa decisão do dia a dia. Às vezes, sabe, até um pouco injusto, né? A gente está sobrecarregando lá o analista que está na frente com a planilha e tentando e define qual será o coeficiente que ele vai fazer os cálculos. Não, essa decisão ela precisa subir, precisa entender qual que é o impacto. Olha, se nós calcularmos o estoque desta forma, nós temos o risco de ficar com o estoque máximo deste valor aqui. É saudável para a organização? Ou a gente está arrumando um problema para procurar uma solução lá na frente? Então, trazer esses temas, trazer esses assuntos para debate, e isso organizado de uma maneira prática, com os dados realmente servindo de informação para tomada de decisão, porque também tem muito disso, né? Você tem alguns dados, monta alguns gráficos, esses gráficos eles não se casam muito. Então, você precisa trazer esses dados com clareza, para que permita realmente entender quais são os riscos, aonde estão os impactos que você vai encontrar com esse risco, e daí sim tomar essa decisão. E essa decisão, depois de realmente formalizada, não pode ir para uma gaveta. Mas não é o planejamento estratégico que no passado dizia, a gente tem um planejamento estratégico, foi super estruturado, mas está lá na gaveta do diretor. Não pode. Esse plano ele precisa ser compartilhado, precisa ter o entendimento de todos, não é? Precisa estar lá com quem realmente vai fazer acontecer, né? Com o dia a dia. Então, compartilhar esse plano é uma etapa fundamental. Por isso, o SNOP, quando trabalhamos, né, com o SNOP, a gente traz geralmente um padrão que se espera, um padrão da literatura. Mas entende-se que cada organização terá sua particularidade, terá o seu modelo, terá a sua estrutura. Então, é preciso ter esse redesenho, esse refinamento, ou como é, o que precisa melhorar, quais são os pontos. Dentro da Produtária, eu já tenho mais de 15 projetos tratando sobre planejamento, vai ser no PIN, então, tenho um pouco de experiência já nesse chão. Muito para aprender ainda, mas um pouco já tenho para ensinar. E é importante, quando você traz isso para a realidade, entender, né, quem já está pronto e trabalhando com o SNOP plenamente, quais os resultados está tendo, e quem está querendo começar, em que ponto está, estruturar. Então, para que o processo realmente nasça certo, que ele nasça com essas etapas, que tenha um planejamento de demanda, tenha um planejamento de operações, que vai identificar tanto capacidade, quanto as restrições de insumos, quanto estoque, as posições de terceiros. Depois disso, então, vai entrar em uma fase, uma etapa de validação desse plano financeiramente. Olha, é possível? O esforço que temos que fazer é saudável para a organização? Se é ok, vamos adiante, se não, volta, vamos reestruturar o nosso plano operacional. Caso, ok, é possível? Então, sim, vamos tratar na pré-reunião de SNOP quais são os gaps, quais são os pontos de impacto dentro desse planejamento, aonde estão os riscos, e trata isso com um grande grupo, para depois sim levar para uma reunião executiva com os indicadores de suporte, mostrando o que está planejado, qual é a projeção e onde precisamos do esforço. Validou? É a operação. Aí sim nós vamos para a próxima etapa, que é a saída do SNOP, é um plano mestre, é um planejamento, para depois sim falar sobre a programação. Então, nós colocamos aí etapas hierárquicas e distribuídas nessa linha do tempo, justamente para trazer o orçamento até a realidade do dia a dia. É a grande ideia, a grande sacada. bem legal. Esse alinhamento, eu vejo assim também a questão do reflexo do que realmente é vendido, a programação do que realmente é vendido, essa informação, muitas vezes, quando ela vem
como se diz, um tempo, né, de ação. A gente, por exemplo, dentro dessas programações, nós tínhamos programações de mercado internacional, exportação, que atendíamos em 30 dias. Um cliente estratégico, né, uma grande fábrica alemã, passava, passava uma carteira de 15 em 15 dias, né? Então isso aí era moleza programar. Isso aí era, nossa, era uma delícia, porque você tinha um gap bem grande para programar, encaixar, otimizar as linhas, né, fazer o lote econômico, por exemplo, produzir aqueles que davam mais tempo já, produzir com antecedência. Agora, o que pegava mesmo era aquele que entrava na quinta para atender no final de semana, né? Então, era, era terrível, né? Então, quando você tem o plano estruturado, você ainda consegue dizer, olha, ok, posso atender, mas estes aqui precisam sair. Uhum, Agora, quando o seu plano não está estruturado, você precisa atender de qualquer forma, porque vai sofrer as pressões internas para o atendimento emergencial. Mas como? O uhum, que faz? Como que vai virar essa chave? Esse aí é o risco. É esse momento que o programador que está lá na frente tentando analisar todos os prós e os contras e organizar tudo, enlouquece. uhum. Momento de risco. Não. E assim, a gente tem que também, como o decisor, né? Quem toma essa decisão também tem que, às vezes, tem que assumir o risco também, né? Que se a gente toda vez também passar pelo o lado do cômodo, né? Vamos tomar essa ação. Ah, não, mas há um risco preponderante ali de entrega, corre o risco de ruptura. Não, vamos tirar esse a gente tira. Ah, no outro dia, esse a gente tira. O diretor de venda vai falar, pô, mas você nunca consegue atender nada, então o que você está fazendo aí, né? Então tem essa outra, né, Tem essa forma, né, outra também vertente. de enxergar, né? A gente tem É que. verdade. E Bom, lembrando que a flexibilidade das organizações em atender, em se comprometer com o prazo, em cumprir os prazos e atender quando o cliente precisa desse esforço, uhum, dessa virada, é um grande ganhador de pedidos. sim. Então, é um fator muito importante, é um diferencial o comercial poder dizer, olha, se você precisar de mais esforço, eu consigo flexibilidade, a minha fábrica é flexível para te atender. Uhum, Então, é um grande ganhador de pedidos. E no final é isso que queremos, né? sim. Queremos um bom problema, queremos uma alta demanda. E a gente tem também muito da necessidade do mercado também. Quando a gente tem o que nós passamos, né, ultimamente aí com o mercado em déficit, então qualquer pedido é pedido, né? Então a gente não pode muitas vezes se dar o luxo, ah, não, esse aqui não dá, não vai dar tempo. Eu falo, não, a gente tem, né? Nós da operação a gente tem que se desdobrar para atender. Né? Eu já Uhum. vendi, já tá tão difícil vender e você não vou. Não, a gente vai se esforçar, mas também tem que tomar muito cuidado. Acho que eu vejo assim, a viabilidade econômica, né? Vender a Uhum. qualquer custo, né? Vender a qualquer custo não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Não é um bom Então, negócio. é isso que é a importância, pelo que eu estou entendendo, dessa NOP, entender as viabilidades realmente e ter uma forma, uma ferramenta de gestão de forma a mostrar para as vendas, né, os sales, ó, se nós agirmos dessa forma, nós vamos estar vendendo por vender. Então, tomem cuidado. A gente tem uma ferramenta para mostrar isso rapidamente, né? Dar o reporte, ó. Não tem como negociar com o cliente. O cliente não pode receber 3 dias depois, 5 dias depois, ou lote parcial. Ó, eu posso atender isso, eu tenho no estoque, eu posso atender 100 peças desse para dia 10 e mais as outras 100 peças para ele no dia 20, né? Aí vai esse poder de negociação também, né, da área comercial, para também ter um ganha-ganha, como você citou. O ganha-ganha da operação, o ganha-ganha da logística, né, na entrega, tudo, Exato. e fazer Exato. essas engrenagens rodarem da melhor forma possível. Né? Exato, mas para isso você precisa realmente estar bem munido, né, de opções, de informações, entendendo, olha, até onde pode ir o seu esforço, também qual a sua autonomia para decidir sobre
horas extras, sobre frete aéreo para algum material, até onde vai essa autonomia. Então, bem decidido, bem alinhado isso, entendendo papéis e responsabilidades dentro da estrutura, você consegue dizer até onde vai a sua flexibilidade e consegue apoiar muito mais a área comercial. Uhum. Esse apoio para a área comercial, ele é fundamental, né? E muitas vezes a gente, até mesmo nos treinamentos que nós fazemos pelo YouTube, nas aulas, sempre tem alguém assim comentando, mas é porque o comercial é difícil de convencer, porque o comercial como amador, mas o comercial não pode ser amador. A gente precisa construir essa ponte, esse bom canal de relacionamento, para entender que nós vamos apoiar o comercial, assim como o comercial irá nos apoiar. Um exemplo que eu sempre pego nas indústrias onde a gente passa é em que momento existe a reunião com o comercial para falar, para discutir o mix de produção. Porque o mix de produção, na maioria das organizações, irá importar. A composição dos itens que você irá produzir dentro do mês, elas irão impactar, essa composição irá impactar na utilização da sua capacidade interna. Em que momento nós dizemos para o comercial que, olha, ainda tenho espaço na carteira? Se eu falo que eu ainda tenho espaço na carteira, é espaço para qualquer um. Agora, se eu organizo com o comercial e falo, não, eu já estou tomado para a família B, mas eu tenho disponibilidade de aceitar mais X itens para a família A. É outro diálogo. Então, essa troca, eu começo também a direcionar o esforço de vendas. E esse esforço de vendas será aonde eu tenho a capacidade, onde eu posso, onde eu estou preparado para aprender um volume a mais. Então, essa troca é a relação ganha-ganha. Vale bem a pena. No final, é a organização realmente que vai ganhar, né? Sim. Essa composição, né, que assim, dentro do esqueleto, né, de formação aí do plano mestre, nós temos os pedidos firmes, né, que a gente tem, que a gente sabe que existe, e uma coisa que eu ia até te perguntar, eu usava uma ferramenta, eu quero saber de você qual que você usava. Eu tenho 40% da demanda firme, pedidos que eu já sei que vai ter no mês que vem, no próximo mês, e os outros 60% eu não tenho ideia do que eu vou vender. Como que eu faço isso? Bola de cristal, uma ferramenta ótima, lustra todas as semanas, ela vai te dar o resultado. Não. Vamos aposentar a bola de cristal e vamos entender o que está vindo. A gente precisa entrar realmente no detalhe de cada uma das organizações, né? Se você tem um produto que tem um alto lead time, muitas vezes há um processo de orçamento por trás que apoia essa decisão. Então, você terá lá as etapas dentro do seu pipeline, funil de vendas, consegue detalhar o funil de vendas. Em outro, não, você faz uma peça que tem algumas peças, né, alguns SKUs, que tem um alto giro e está no mercado de ponta, está num grande varejo, então você precisa realmente ter uma previsão de demanda e contar com a estatística. Então, entende qual é o seu modelo, entende qual é o seu modelo de negócio, quais os canais de distribuição, como sofre a variação de demanda, tem sazonalidade, não tem sazonalidade. Depois disso, você coloca alguns índices econômicos para entender se está em crescimento ou déficit. Entende muito também dentro da sua base de dados como é que foi o seu passado. Quando você fez algum promocional no ponto de vendas, dá certo, não dá certo? Tem previsão de fazer novos promocionais ou não? Então, você agrega todas essas informações, e, claro, em colaboração junto com o comercial, porque ele está lá sentindo, né? Ele está realmente lá em contato com o cliente final, entendendo qual é a expectativa desse cliente final também. Então, internaliza todas essas informações e faz a aposta. Os clientes que trabalham, as indústrias que trabalham com um modelo made to stock, significa elas produzem antes da venda, o tempo de processo delas é maior do que o tempo que se espera entre a solicitação do cliente e a entrega do produto final, elas precisam, de alguma maneira, encontrar como irão projetar essa demanda. Então, esses modelos de predição ajudam bastante.
Tô mais tranquilo agora. Tá mais tranquilo, tem saída. Não, é assim, que era a mesma metodologia que eu usava. Eu usava plano estatístico, né, de demanda. Nós tínhamos produto sazonal, então nós tínhamos épocas do ano que a gente vendia mais. Bem citou o produto A, né, que de maior giro, se mantinha um estoque mais alto, tudo para poder ter o fluxo maior. E as demandas específicas nós fazíamos as programações trimestrais, né? Produto de linha, um cliente que era estratégico, mas ele comprava pouco. Então a gente não ia entrar para vou produzir 30 itens desse. Não, a gente já produzia para 3, 4 meses. Ia lá, entrava na linha e fazia 120. Esse acabava puxando um pouco e fazia programações quadrimestrais, trimestrais, assim por diante. Então, produtos específicos também, que iam algum componente diferenciado também. Nós tínhamos um produto que estava lançando no mercado, que é a bateria para carros de partida automática lá, do start-stop, que era uma outra tecnologia, né, de bateria, só que ainda a demanda ainda não está difundida, né, não tem tanto carro start-stop no país. Então, tinha o produto, mas não tinha venda homogênea grande, né, para a gente entrar com o lote produtivo de uma vez. Então a gente produzia para 3, 4 meses, né, para atender isso aí. Então foi É. mais ou menos o viés que você colocou. Mas sabe que aí, nesse exemplo que você citou, ele tem um fundo que é algo que a gente precisa olhar quando está olhando a previsão de demanda, que é a gestão do nosso portfólio. Como está o nosso portfólio, né? Quais os itens deixam de ser interessantes para o nosso portfólio e quais são os lançamentos? E dentro dos lançamentos, qual é a expectativa de vendas? Então, a Sim. gestão do portfólio, ela é um ponto de dor ainda dentro das organizações. Não aprendemos muito bem a gerir, porque muito se pensa em lançamento, Uhum. pouco se pensa em o que vai deixar. Tem um apego emocional, né, em cima das peças, do que está lá desde o início. Então, assim, essa etapa de phase out, ela acaba não sendo bem feita. E, claro, gera estoques, gera estoques obsoletos, gera estoques para negociação com preços mais baixos. É um ponto de dor ainda. É um ponto de dor. Realmente tem, não só nessa empresa que eu passei, outras que eu já convivi já, tem isso aí de ter uma linha de produtos que realmente elas dão prejuízo, né? Mas é um chamariz estratégico, né? Ela fala, Sim, sim, mas daí tem que entender que a ele é uhum, o que se fala, né, na fábrica, a carne de pescoço. é, Tem alguns que estão lá porque eles estão atrelados com outros que são muito interessantes. Mas alguns estão no nosso portfólio e não giram mais, estão parados no nosso estoque com baixo giro. Estão lá que a gente fala dos dormentes ou baixo giro, latente, tem várias denominações. Mas o fato é que eles ficaram parados lá. É um produto acabado que está lá esperando algum tipo de ação e não deve mais entrar nas nossas previsões. tinha item mesmo que tinha previsão, a média de venda deles era 6 itens mês. Imagina, você entrar na Então, linha de produção para produzir 6 itens, não vai produzir, vai produzir 50, 60, vai. E era um processo manual ainda que a gente tinha, nossa, tá triste. Você tinha olha, mais defeito do que o produto bom, aí muitas vezes você produzia, 50, para tirar os 6 que precisava atender, então olha só o risco. E muitas vezes você carga, está levando a capacidade para um item que não é efetivo no final. era um pé de galinha, não tinha nada disso, não era nem pescoço. Era horrível, meu Deus. Não temos ruídos. Mas esse é importante, sabe? O SNOP, ele traz essa discussão também e é fórum justamente para essa discussão, para entender o impacto. Não fique isolado apenas em uma área de desenvolvimento de produto ou marketing. Não, já traz ele realmente para a negociação. Olha, gente, vale a pena a gente estar ocupando X% da nossa capacidade com itens de baixíssimo giro. Será que vale a pena ter a estratégia de make estoque para esses itens? De Uhum. produzir para deixar no estoque? Ou será que vamos mudar a estratégia de produção dele? Essa é a discussão que precisa acontecer.
Precisa de um fórum claro para isso. Sim. Até um determinado momento eu até propus assim, eu falei assim, por que a gente não compra da China esse item e a gente rotula aqui e revende? É melhor do que a gente ter que produzir esse item, porque assim, para produzir era toda uma gama de envolvidas, tinha que 4, 5 departamentos estarem envolvidos com lotes extremamente pequenos. Então você tinha muita perda dentro do processo para poder entregar poucos itens, né? Então era totalmente inviável economicamente. Imagina essa dor. Era bem dolorido mesmo. Você vê a outro ponto que você comentou tudo, né, da questão da inversão da demanda, de acompanhamento, né, dessa demanda. E quando o comercial não está engajado, né, também nessa composição. Nós temos o estoque aqui que tá obsoleto, ou tá parando, tal. Também tem a ferramenta para indicar, né, para o comercial, falou, tá vendo, isso aqui tá parado, vocês têm que tomar alguma ação, né, precisa fazer uma promoção, alguma coisa para a gente não perder esse material. É um ciclo mais próximo, acho que é um engajamento maior entre a operação e o vendas realmente, né? Exatamente, só que a gente precisa criar esses fóruns. O processo de SNOP, ele é importante contar com ferramentas, é muito importante contar com ferramentas, precisa ter ferramentas claras que realmente deem a informação que possibilite a tomada de decisão. Mas ele é um processo muito focado em pessoas, em mudança de cultura. Uhum. Você sai de um padrão onde, olha, até aqui é a minha responsabilidade, agora você, agora você. Você sai desse padrão e dessa confusão, porque as informações, em muitos momentos, elas são vistas em tempos totalmente diferentes. Então, alguém está discutindo o orçamento lá em setembro, daqui a pouco alguém está falando sobre o amanhã, o que vai colocar em linha. Não tem essa organização do tempo. Uhum. E a tomada de decisão, ela acaba confusa, você perde um pouco a prioridade e acaba sempre indo para o hoje, para o amanhã, às vezes até olhando só para trás, né? Não está nem olhando para o que está vencendo hoje, está só olhando para trás. Então, essa organização na linha do tempo que o SNOP traz, ela é muito benéfica para a organização quando ela precisa tomar a decisão e entender como ela vai crescer, como ela vai sair desse momento. Mas eu cresci, eu vim até aqui assim dessa forma. Ótimo, mas você vai para o próximo estágio dessa forma também? Uhum. É muito isso que tem que se perguntar. Sabe, que precisa ter aí a maturidade, aguentar aquela dor de estômago que dá às vezes, porque é uma pergunta incômoda. Uhum. Como que eu estou me planejando, me organizando para os próximos 2, 3, 5 anos? A minha organização, ela está sadia, estruturada para isso? Ela permite? Quais são os riscos que ela está enfrentando? Então, assim, lá da estratégia, a gente precisa começar a olhar isso com mais detalhes. E depois, claro, desdobrar e cascatear e permitir que esse alinhamento com a estratégia, ele seja revisto todos os meses dentro do ciclo de SNOP e que ela vá realmente até o dia a dia, até a decisão. Se já discutimos sobre as políticas de estoque, então quem está programando sabe que aqueles itens têm uma política diferenciada de estoque. Essa é uma decisão que vai ajudar lá no dia a dia, ao programador. Sim. A quem está ali, né, sofrendo todas essas pressões de atrasos e o que mais precisa encaixar. Então, ele terá já o seu status, ele terá já definido as suas regras quando estiver estruturando a programação. Importante essa discussão. Bastante, aí você colocou alguns pontos interessantes aí, também de enxergar, né, o programador, deixar inteligível toda essa questão, a operação também mostrar a sua viabilidade, deixar claro para o programador, para ele poder passar, né, falou, eu produzi 60 itens, né, agora a produção, viu, produzi só 60 itens, eu vou gerar 15 defeitos. Uhum. Então a gente vai ter uma perda muito grande. Não dá para a gente produzir 1000, né? E aí vai toda essa composição, né? E muito do que como você da questão cultural da empresa. Acho que na hora que você falou isso, a mudança cultural de sair
desse estágio que nós estamos hoje aqui, ó, a gente fazia desse jeito, e agora a gente vai ter que fazer disso, porque agora a coisa mudou. E André, vamos acompanhar depois nos comentários desse episódio, se o pessoal também passa por isso. né, todo mundo passa. Essa mudança cultural, ela é, e ela sim, ela não é uma mudança que dá para ser feita, pelo meu ponto de vista, em 1, 2 anos. É uma mudança longa, né? E ela depende, mais uma vez, da que a gente conversou no comecinho, do mercado, da composição de mercado. Então, quando a gente está mudando culturalmente, daí o mercado também muda, a gente tem que mudar de novo, rever os conceitos. Então, é mudança constante aí, um PDCA eterno que a gente vai ter que viver aí para poder ser o mais ótimo possível. Mas, André, dentro da Produtari, nós acabamos desenvolvendo a metodologia, claro, muito balizado pela literatura e muito pela experiência prática, né? Trazendo os dois, então, muito alinhados. Nós trabalhamos com uma metodologia hoje já estruturada, formatada e aplicada em alguns clientes sobre a maturidade do SNOP. Porque é justamente isso, o processo ele foi feito em algum momento no passado, mas as regras mudaram. E ninguém voltou lá para redefinir essas regras, ninguém voltou lá para realinhar os acordos, o SLA feito no princípio. Então, o processo ele não tem mais a mesma aderência e ele não consegue mais chegar aos resultados que se espera. Nesse momento, vamos avaliar a maturidade. Talvez a gente precise redesenhar esse processo, talvez a gente precise chamar mais algumas pessoas para participar ativamente dele, talvez precisamos rever alguns indicadores, que estão lá são problemas já solucionados, então eles não precisam, não fazem mais questão, não precisam estar lá. A gente precisa reajustar, realinhar esses indicadores. Então, precisa talvez redesenhar um pouco desses relatórios, das ferramentas, a maneira de entender, redefinir os tempos, horizontes, os timer bugs, para entender novamente qual é a nossa demanda, qual é o nosso processo e voltar a ter bons resultados com a metodologia. Então, a avaliação de maturidade, ela é, sim, um ponto alto, né, dentro da consultoria, e muitas empresas hoje, elas passam por isso. Por quê? Porque elas colocaram esse processo em um mercado muito diferente do que estão atuando hoje. Acho que pelo que eu estou percebendo, acho que é o primeiro ponto a ser atacado, né? Você identificar, né? Fazer o diagnóstico realmente, Uhum. para depois começar a tomar as ações, assim. Muito bacana. Isso. Eu, além de gostar muito desse assunto, né? Também é muita coisa que dá para desenvolver nas empresas e como você está passando também, né? Cada empresa que a gente conhece, a gente vê, nossa, quanto que dá para melhorar, né? Uhum. Exatamente. O bacana também desses diagnósticos é que no final eles te apontam qual é o primeiro passo. Ah, porque aqui a gente precisa fazer muitas coisas. Ótimo, todos os lugares terão várias coisas para fazer. Mas o que é emergente? O que é emergencial? O que precisa ser feito agora? O que precisa organizar para ser feito depois? Uhum. Então, os diagnósticos, eles sempre apontam esse caminho, eles finalizam com esse direcionamento. Olha, o que são as laranjas maduras, está na hora de colher, e o que a gente ainda precisa plantar, organizar, definir para colocar em prática posterior. A saída desse diagnóstico ela é bem orientativa, dá o caminho. Show de bola. Aí, já demos mais de 1 hora já de bate-papo. É, Sério, foi quando, rápido é, demais. quando o assunto é bom, eu adoro o nosso PCP. Então, Tinha dia que eu me perdia no PCP, eu fazia a ronda da fábrica, né? Aí chegava no PCP, ficava lá horas e horas. Eu falei, nossa, Lu, tem que tomar cuidado do resto da fábrica. quero te voltar para essa da fábrica. Não, É, realmente, o PCP é uma área muito apaixonante e tem uma carência, né, alta de mercado para profissionais em PCP. Nós percebemos muito isso. Assim, nós percebemos muito quando chegamos nos clientes, percebemos muito pela procura que aparece, né, dentro da Produtari. E foi focado muito nisso, nessa carência, que a gente desenvolveu um curso que você até participou, né, na semana passada. Nós desenvolvemos o curso, fizemos ali 2 aulas pelo YouTube para falar um pouco disso, um overview sobre tudo isso, e agora estão aí com as vagas em aberto, justamente por isso, porque entendemos que
Claro, todos os professores lá são professores e consultores, então vem tanto da academia quanto da experiência. E entendemos que, em algum momento, a academia, ela entrega, sim, essa competência, né? Ela entrega toda essa teoria. Mas a prática, o detalhe de cada organização é realmente o dia a dia que vai te dar. E quando você está no dia a dia, nesse fervo, né, do que o que está acontecendo, o que eu preciso fazer agora, muitas vezes não dá tempo suficiente ou não te dá a clareza o suficiente para, olha, para, respira, pensa um pouquinho, vamos organizar, vamos estruturar. Então, nós trazemos aí o curso, né, com toda essa experiência, com toda essa bagagem, entendendo que o PCP é uma área de articulação importante dentro das organizações, e ele pode e deve, sim, ter um papel fundamental linkando a estratégia até a operação. Porque é um decisor. Os pedidos entrarão, passarão por esse filtro para todos os outros setores. Então, é importante que essa área ela esteja bem estruturada e organizada e forneça as decisões importantes para a tomada de decisão. Tenha o conhecimento, né? Tenha toda a visão da organização e isso dentro da linha do tempo, o que precisa acontecer hoje, o que precisa acontecer daqui a 2, 3 meses, e será apoio e suporte para todas as áreas. A gente traz o curso aí muito com esse foco, trazendo, compilando toda a academia com uma experiência de vida. Então, é um curso bastante prático aí, que vai ajudar com certeza. Já estamos aí na 4ª edição do curso e tem ajudado muitas organizações e muitos profissionais a estabelecerem-se realmente nessa área. Realmente muito bom. A gente sempre tem o que aprender, sempre coisa nova, né? A tecnologia está cada vez mais difundida, né? E ajuda a gente na tomada de decisão, no acompanhamento, né? Esses dias eu conversei com um engenheiro da Bosch, acho que foi, que ele trata da tecnologia da informação da produção, né? Então, todos equipamentos que mandam pulso de quantos produtos foram produzidos naquela linha, tudo. Então, você imagina tudo aquilo ali dentro de um dashboard, de um acompanhamento gerencial, onde o PCP pode tomar as decisões o mais rápido possível, mudança, né, de receber um pedido, o cara tem todas as informações ali compiladas que ele pode tomar decisão muito mais assertiva, tudo, né? Então é outro ponto evolutivo, né, que nós temos dentro dessa área também, que há muito a se trabalhar, com certeza, mas muita ferramenta boa que está vindo no mercado aí também que vai ajudar na tomada de decisão, na programação mais assertiva, no planejamento, e assim por Exato. diante. Exato. Precisamos munir de conhecimento. Muito bom. Agradecer mais uma vez você aí, né? Já antemão, já convidar mais umas vezes aí para a gente aprender mais. Hoje já foi um baita esclarecimento aí, muita coisa. E falar bastante de outras ferramentas também, né? Eu creio que a Produtário tem bastante coisa aí para poder ajudar. E nessa promoção do ganha-ganha aí, a gente vai se ajudando aí, todos nós aí, a disseminar o canal também. Isso aí, não, André, acho sensacional você ter aberto espaço, ter aberto sua agenda para a participação de tantos profissionais. Fico lisonjeada em ser uma delas, em participar do canal. Acho incrível disseminar a cultura dessa maneira, né, de uma forma gratuita, tá dentro do YouTube, tem acesso, todo mundo tem acesso. É um trabalho fantástico e espero realmente poder contribuir as próximas vezes, trazer um pouco mais de experiência, falar de alguns cases, falar um pouco mais sobre essa área que nós dividimos, que é realmente o planejamento, é a fábrica, é essa paixão pelo onde acontece o fervo. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Até uma próxima. Ótimo, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.